Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, já desejando a todos vocês que a presença do Espírito Santo, do Deus Pai, do Deus Filho esteja aí sobre você, aonde você estiver. De repente, uns vão ouvir essa oração na tarde, outros vão ouvir à noite, outros pela manhã, mas a palavra do Senhor ela é a mesma e ela se renova a cada dia. E eu quero te convidar a nós estarmos meditando aqui na palavra do Senhor, em Isaías 48, versículo 17, que nos diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então hoje nós vamos ouvir falar sobre o Senhor te guiará. É lógico que todos nós, todos os dias, temos uma necessidade de sermos guiados. Todo ser humano precisa de alguém para guiar ele para algum caminho, para algum lugar. E essa palavra, esse texto sagrado aqui, que fala que o Senhor é o guia do seu povo, milhares de pessoas ao redor do mundo andam à procura de um guia que lhes mostre o caminho da verdade. Então a palavra guiar significa acompanhar alguém para lhe mostrar o caminho. Então guia é uma pessoa que orienta, aconselha e dirige um determinado grupo ou mesmo uma outra pessoa. Então existe o guia turístico, que orienta o turista, o guia de trânsito, que orienta as pessoas no trânsito, e o guia religioso, que orienta um determinado grupo de pessoas, que seguem a religião. Além de tantos outros tipos de guias. Porém, o Senhor Jesus nos alertou e nos apontou qual o verdadeiro guia que devemos seguir, dizendo: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, que está em Mateus capítulo 23, versículo 10. Então aqui, o Senhor Jesus é o nosso guia, o Senhor te guiará. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Iavé, o Senhor te guiará. Então, nós temos o Senhor Jesus como nosso guia, porque ele já diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, eu sou o caminho, a verdade. Então, nós temos que seguir este caminho, esse guia divino que as Escrituras deixam aqui registrado para nós, que seguindo a ele nós não vamos nos perder. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21, Moisés escreveu: o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, para poder ali dar uma sombra para eles, porque o sol do deserto ele é muito quente, é escaldante. Então ia uma nuvem cobrindo eles, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, tanto para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E de noite o fogo era para aquecer, porque o deserto de dia ele é quente e de noite ele é frio, muito frio, vento muito frio. Então o Senhor sabe da minha necessidade e da tua. Ele conhece nós melhor do que nós mesmos, que nós não nos conhecemos. Nós, ainda que a gente diz eu me conheço, a gente não se conhece, porque a gente acorda às vezes com um pensamento, com uma vontade, querendo uma atitude, dali a pouco a gente já muda tudo, já quer de outro jeito, mas Deus é aquele que conhece o que é bom e o que é certo, o que é prudente para nossas vidas. Em Êxodo 15, capítulo 15, versículo 13, Moisés celebra o guia de Israel dizendo: tu com a tua beneficência guiaste este povo que salvaste, com a tua força o levaste, a habitação da tua santidade. Então, quer dizer, ele estava ali celebrando ao Senhor, porque ele guiou o povo, Ele usou Moisés na terra para guiar aquele povo, mas sobre Moisés estava a mão de Deus, Deus estava no controle de tudo aquilo. Então, às vezes a gente pensa assim: mas fulano está fazendo aquilo lá. Deus, quando a pessoa está na presença de Deus, é Deus que está orientando, é Deus que está dando a guia, Em Números capítulo 10, versículo 31, Moisés fez um pedido ao seu cunhado, Robabe, dizendo: ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, e de olhos nos servirás.
Então Moisés não estava dispensando ajuda humana de um guia que conhecesse a geografia daquela região desértica. Quer dizer, Moisés não estava dispensando ajuda de uma pessoa que podia ali dar um guia para eles geograficamente, porque muitas das vezes nós precisamos de uma orientação. Você está viajando, você está indo numa estrada que você não conhece, num lugar, então precisa de um ser humano. Mas a mão poderosa e potente de Deus estava sempre sobre Moisés, dizendo para ele: é para aqui, é para ali, é por lá, é reto, né? Então Moisés não dispensou também o guia, né, humano ali, que conhecia aquela região geograficamente. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Israel é exortado a lembrar-se do seu guia: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Quer dizer, Deus testa o ser humano, né? Ele prova nós. Então ele coloca aqui que Israel foi exortado, né? E foi lembrado pelo guia que o Senhor levou eles para o deserto esses 40 anos para humilhar, para deixar eles serem tentados, né? E para saber o que estava no coração deles. E às vezes Deus, Ele permite nós passarmos por certas situações, por certas circunstâncias, para conhecer. Ele sabe quem somos nós, mas para nós também nos conhecer do que nós somos capazes e do que nós não somos capazes, né? Então muitas das vezes a luta, ela vem para nós nos conhecermos e se revelar para Deus quem de fato nós somos. Porque Deus, Ele é sábio, né? Ele é soberano, Ele é inteligente, Ele é Deus, né? É Ele que governa tudo, Ele sabe tudo. Então Ele sabe tudo ao meu respeito, ao teu respeito. O que eu penso, o que você pensa, o que nós vamos pensar daqui a pouco, que nós nem pensamos ainda, mas vamos pensar, o que vamos sentir, Ele sabe tudo. Em Deuteronômio 32, 12, a Bíblia afirma que só o Senhor o guiou, e não havia com eles deuses estranhos. E em Neemias 9, 12, Neemias relembra o Senhor como guia do seu povo, dizendo: e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. Então, quer dizer, Deus permitiu eles atravessar um deserto, e nós sabemos que eu não conheço o deserto de perto, mas só de ver, de ouvir falar, a gente já sabe que deserto é deserto, né? Não tem nada a não ser areia, vento, né? De dia muito quente, muito difícil encontrar água no deserto, a não ser que Deus põe uma fonte lá, e à noite muito frio, vento muito gelado, a temperatura cai muito. Então Deus, Ele permitiu que o povo fosse para o deserto, mas Ele não desamparou o povo. Ele esteve presente o tempo todo ali, né? Tanto de dia como de noite, às 24 horas do dia, Deus se fez presente. E Ele está falando que Ele está presente na minha e na sua vida. No Salmo 5, capítulo 5, verso 8, o salmista se dirige ao guia de Israel, dizendo: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. E no Salmo 23, verso 3, Davi diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então aqui o Senhor é o meu pastor. Esse salmo é muito conhecido, né? E Ele é quem guia e conduz. E no Salmo 25, do 8 ao 9, o salmista diz que bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Quer dizer, Ele guia os mansos, e aos mansos Ele ensinará o seu caminho. Nós temos que ser manso de coração para poder aprender as coisas de Deus. Não podemos ser austero, né? Ser áspero, ficar brigando contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, o que Deus nos propõe. Porque muitas das vezes as coisas não dão certo nas nossas vidas por conta disso. Porque o Senhor quer guiar a gente não quer ser guiado, a gente quer a gente mesmo se guiar sozinho, né? É onde a gente acaba se perdendo. E no Salmo 27, verso 11, o salmista pede ao Senhor, dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Então, ele fala: Senhor, me guia, Pai, me guia retamente. Me guia pelas veredas, Senhor, retas,
porque tem gente me espiando, tem gente me olhando, quer dizer, o inimigo está aí tentando armar uma cilada. Mas o sangue de Jesus tem poder para desfazer e jogar por terra. No Salmo 48, verso 14, nós lemos: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. E no Salmo 139, verso 24, Davi ora ao Senhor dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quer dizer, Davi fala para o Senhor: Senhor, olha para mim, vê aqui se há algum caminho mau dentro de mim, porque se houver, Senhor, vem tirar e me guia pelo caminho eterno. Em Isaías 48, 17, a Bíblia afirma que assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Senhor: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Nessa tarde o Senhor está nos ensinando o que é útil e no caminho que nós devemos andar, tá? Em Isaías 58, 11, o profeta Isaías escreve: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Mas eu acho tão linda essa palavra, sabe? Que o Senhor, Ele vai te guiar continuamente, te fartar a tua alma, né? Em lugares secos, quer dizer, onde tiver seco, que tiver aí árido, o Senhor vai aí, Ele vai encher você de alegria, de gozo, de prazer, né? E o profeta escreve que nós aqui, que nós somos um jardim, ele escreve, o profeta Isaías, um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Pensa nós como um jardim nas mãos do Senhor. Cada um de nós é uma flor, né? Que o Senhor está cuidando, regando, adubando com a tua palavra, né? O Senhor manda sobre nós o Espírito dele para nos livrar dos purgão, dos ataques de gafanhoto, do inimigo que tenta, né, vir tirar de nós a beleza que nós temos como flor, como jardim. Ele rega esse jardim, né, com o óleo da unção. Ele derrama o poder, a graça, a presença dele. Então, que coisa linda, né, nós sermos comparados como um jardim. Em Mateus 23, 10, Jesus Cristo disse: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. E em João 16, 3, Jesus ainda nos fez uma promessa: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oh, glórias! E Romanos 8,14, Paulo escreve: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Em Apocalipse 7,17, o apóstolo João escreve que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ainda no fim, vamos ser cuidados dessa forma. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Toda a tristeza que nós temos vivido nessa terra, todo o mal que muitas das vezes nós temos que enfrentar, não temos nem condição, mas o Senhor tem enfrentado por nós, porque o Senhor nos guia, né? Ele é que nos guiará. E na conclusão, Deus é o nosso guia desde o nosso nascimento. Então, quer dizer, desde lá do ventre, muito antes, o Senhor já sabia tudo ao nosso respeito e sabe, e vem nos guiando. Ainda que você pense assim: mas eu nem aceitei esse Deus, esse Jesus, mas o Senhor tem te guiado, sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na tua vida e ainda você vai ter um encontro real com Ele. Toma posse aí. O salmista reconheceu esta verdade dizendo: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. E no Salmo 71, verso 6, o Espírito guia, o próprio guia de Israel nos assegura isso dizendo: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei. E eu os fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos guardarei. Isaías 46, 4. Então, Ele guia desde o nascimento até a velhice. Então, do que você está preocupado? Com o que você está preocupado? Peça para esse guia maravilhoso que é o Espírito Santo guiar a tua vida, teus passos, tua família, teu trabalho, tua vida espiritual, tua vida financeira, amorosa, familiar, a tua saúde, porque Ele entende tudo.
tá? Ele não entende só de alguma coisa, não, ele entende de tudo, porque foi ele que fez eu e você. Então ele é o Criador e nós somos a criatura, então nós precisamos do Criador para cuidar de nós. Ninguém melhor para cuidar de nós do que o Criador, porque nem uma mãe, nem um pai, nem um irmão, nem uma irmã, nem um namorado, nem um marido, ninguém, nem a melhor amiga sabe cuidar de mim, de você, como o nosso Criador sabe. Ele te fez, ele tem as ferramentas exatas para poder consertar aquilo que está fora, para poder ajustar o que tem que ser ajustado. É como um carro que vai para a concessionária. Você leva ele onde ele foi fabricado. E lá eles fazem revisão e eles sabem o que precisa, o que não precisa, o que tem que ser feito, o que não tem. Então, Deus é esse, tá? Deus é o que guia, o que cuida, o que protege, o que ampara, o que defende, o que salva, o que limpa, o que cura, tá? E também o que dá prosperidade, tanto financeira como espiritual. Tudo que nós precisamos, põe diante dele que ele te guiará. Amém? Desde já quero agradecer a todos que participam dessa oração. Vão compartilhando, mandando para as pessoas que vocês sentir de Deus, que precisam ouvir. Agora está sendo colocado no meu canal também, O Milagre em Meu Lar, porque não está dando tempo de eu gravar outra, então está sendo essa daí mesmo. Mas Deus vai dando graça e nós vamos trabalhando de acordo conforme a vontade de Deus. Amém? Quero convidar você já, a gente está orando, né? Agradecendo a Deus por mais esse dia, mais essa tarde, por mais essa presença de Deus sobre as nossas vidas. Muitos já foram, mas nós estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, o Senhor nos guiará. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco diante de Ti nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, da minha vida, do meu ser, da minha casa, da minha família. Pai, da igreja da qual o Senhor me confiou, o ministério da qual o Senhor colocou nas minhas mãos. Senhor, seja o nosso guia mesmo, esteja diante de tudo isso, tanto do espiritual como do físico, Senhor, do financeiro, do amoroso, a saúde. Pai, toma nas Tuas mãos. Senhor, eu apresento cada pessoa, Pai, que participa desta oração, desta palavra, que tem, Pai, comido um pouco dessa palavra todos os dias juntamente comigo e com todos, porque a palavra, Senhor, ela vem e fala com cada um da maneira que tem que ser falado. Pai, também guia essa pessoa, guia a casa dela, a família dela, o trabalho, a saúde, a vida espiritual, financeira, amorosa. Pai, dá vitória, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também o nosso presidente, os governantes, ministro, Pai, senadores, Senhor, prefeito, vereadores, enfim, Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, essas autoridades, também os militares, Senhor, a área da saúde, Pai, os professores, Senhor, misericórdia, Pai, tenha compaixão desses professores, Pai, que esses ataques violentos, Senhor, tudo isso, Senhor, é uma fúria do inimigo. Senhor, também, Senhor, traga, Pai, consolação para aqueles que estão enfrentando um luto nesse momento, traga, Pai, direção para aqueles que estão enfrentando uma dificuldade, Pai, na saúde. Senhor, não sabe para onde ir nem o que fazer. Tu és médico dos médicos, venha curar, venha trazer o Teu bálsamo, o Teu remédio, em nome do Senhor Jesus. Pai, e também os que estão hospitalizados, Senhor, por favor, passa da alta, Senhor. Pai, coloque em liberdade essas vidas, essas almas, leve embora esse vírus, Pai, essa pandemia. Pai, o Senhor está nos guiando e eu creio. E eu creio que o Teu nome será exaltado, glorificado, enaltecido, reverenciado, porque o Senhor é santo e é poderoso. Pai, debaixo das Tuas mãos potentes, colocamos todos nós debaixo das Tuas mãos potentes, cobre nós com Teu manto santo, a cidade de Araraquara, o estado, o país, a nação, a terra toda, Pai, guarda e livra, desde a lavoura, tudo, Pai, guarda, Pai, livra, os pássaros, os animais, Senhor, as águas, os rios, os mares, tudo está no Teu controle. Por isso eu peço, Senhor, a Tua bênção, e eu já Te agradeço, meu Pai. Te agradeço por essas vidas que têm compartilhado, Senhor, essa oração, porque tem chegado em muitos lugares, muitas pessoas, Pai, têm sido levantada, têm sido curada, tem sido, Pai, restaurada pela palavra, porque não é minha, a palavra é Tua, e continua sendo o Senhor que nos guiará. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.